Olá pessoal, aqui é a mentora Bruna do Mapa Concursos e hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de um dos tópicos que vai cair no edital da Politec do Mato Grosso e que é um assunto que vai ser cobrado para todos os cargos de perito criminal, porque ele está inserido dentro da disciplina de Biologia, que é uma das disciplinas dos conhecimentos fundamentais desse edital. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre o assunto de biologia celular e molecular e como esse assunto costuma ser cobrado em prova e como vocês podem estudar para não errar a questão desse tipo de assunto na prova. Vamos lá? Bom, então o que traz o edital, né? Dentro da disciplina de biologia, que como eu já falei é uma disciplina dos conhecimentos fundamentais, a gente tem o primeiro tópico, que é o tópico de biologia celular e molecular. E dentro desse tópico, então, a gente tem diversos subtópicos, né? Que seriam, então, a diversidade e organização celular, a composição química dos seres vivos em geral, a bioquímica e organização das membranas celulares, os processos de endocitose e exocitose, os cromossomos, o ciclo celular e a divisão celular. Então, é um tópico bem completo que vai exigir, então, diferentes conhecimentos, né, diferentes, tanto questão estrutural quanto funcional das células né, eucariontes, que são as mais cobradas. Então, o que é cobrado nas provas de perito? A diferença, então, saber a diferença entre as células eucariontes e procariontes, né, que é a questão da organização do núcleo, saber a diferença dentre as células eucariontes, quais são as diferenças entre uma célula de origem animal e uma célula de origem vegetal. Além disso, quais são as principais estruturas e organelas que a gente tem dentro de uma célula. Pensando então nas estruturas celulares, então o mais importante dentro desse tópico é a parte de membrana plasmática, porque ela vai ter tanto a questão estrutural, mas também ela tem diversas funções associadas a ela. Então, é importante saber a composição da membrana plasmática, quais são os tipos de especializações que as membranas plasmáticas podem ter, diferentes tipos de transportes entre membranas. Aqui entra o processo, né, de exocitose e endocitose. Então, a membrana plasmática participa de muitas coisas, né? Transporte ativo, transporte passivo, então tudo isso tem que estar bem estudado para a prova, pelo menos de uma maneira mais superficial, né, para os cargos que não são o cargo específico de biologia e para o pessoal da biologia, aí sim, tem que aprofundar bastante nesse tópico. Além disso, também é importante saber como se dá a estruturação do núcleo e o que a gente tem dentro do núcleo, a cromatina, o cromossomo, o nucleolo, como os cromossomos estão organizados, quantos cromossomos nós temos, né, que eles estão organizados em pares, a gente tem 46 cromossomos organizados em 23 pares, que são 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual, saber que homem é XY, mulher é XX e assim por diante. Também é importante saber as características do citoplasma, né? Os depósitos que a gente tem dentro do citoplasma, qual é a composição iônica do citoplasma celular. E, já indo agora para a parte das organelas celulares, a gente precisa saber quais são as principais, né? Dentro tanto das células animais quanto das células vegetais e quais são as principais funções dessas membranas, dessas organelas, desculpa. Por exemplo, a mitocôndria ela vai estar relacionada, então, na questão da respiração, na geração de energia, tem dentro da mitocôndria o DNA mitocondrial, que na parte de perícia vai ser interessante, né? Aí aqui já pensando para a parte de biologia mais, né, para as análises de DNA, né, de identificação humana, o DNA mitocondrial ele pode ser útil. O retículo endoplasmático rugoso e os ribossomos, quais são as funções, né? O ribossomo tem uma função importantíssima lá na parte de produção de proteínas, né, que vão desempenhar funções dentro das células. O retículo endoplasmático liso, os endossomos, o complexo de Golgi, os lisossomos, os peroxissomos, os cloroplastos. Então, tem que saber basicamente, né, o que essas organelas fazem, a localização delas, né, que a maioria delas aqui no caso estão dentro do citoplasma. Então, ter isso bem alinhado para a prova, porque pode ser que as questões cobrem até alguma parte associativa, né, de associar a organela com a sua função, pode trazer alguma característica, né, que, por exemplo, alguma característica que é específica da mitocôndria pode estar vindo relacionada com o complexo de Golgi, então já tem como a gente eliminar assertivas a partir daí.
E também é importante saber os processos celulares, né? Então, a respiração celular, como eu já falei para vocês, principalmente na parte de geração de energia, né, que ocorre dentro da mitocôndria. A parte da fotossíntese, que ocorre no cloroplasto, é menos importante, tá, para essa nossa prova, porque o foco principal é a célula de origem animal. Então, quando for pensar em célula vegetal, aí sim o pessoal da biologia que precisa se especializar mais e saber as diferenças, porque a gente tem, então, na parte específica, um enfoque maior na parte da anatomia e histologia vegetal. Além disso, é importante saber sobre o ciclo celular. Claro que não é preciso aprofundar muito, mas é importante saber o que ocorre em cada fase da meiose, da mitose, né? O que essas duas partes do ciclo celular geram, principalmente atenção quanto à quantidade de material genético em cada fase desse ciclo, se o material está simples, né, é N ou é 2N, vai estar duplicado. E além disso, é importante saber aspectos gerais da parte ali de transcrição, né, que vai dar origem a proteínas, né, a transcrição e tradução, que a tradução ocorre nos ribossomos, e também a parte de replicação celular, que daí vai trazer, então, ali mais os aspectos do ciclo celular, né, de meiose e mitose. Quais são as principais bibliografias que a gente recomenda para os nossos alunos da mentoria, tá? Como livro base, né, para construir, porque pensando nos cargos gerais, né, e como ela é uma matéria de fundamentos, eu acredito que o pessoal das diversas áreas podem utilizar, então, o livro de Biologia de Campbell, que ele tem uma linguagem bem básica e traz os assuntos de uma maneira bem mais didática para quem não tem muita familiaridade com o assunto. E já o pessoal, né, da específica da biologia, então pode buscar fazer algum aprofundamento, e aí para isso a gente indica os princípios de bioquímica do autor Leininger. Além disso, para quem ainda não tem condições de comprar livro, ou está iniciando nos concursos, ou né, a gente sabe que o edital está enorme, então vai ser preciso comprar outros materiais. Então tem, para esse assunto, que é um assunto mais básico, mais introdutório da biologia, a gente tem várias fontes disponíveis na internet que são muito boas e que não vão deixar vocês na mão na hora de estudar. E aí, o que pode ser feito para facilitar o estudo de vocês, né? Para tentar memorizar um pouco, entender mais os detalhes, é fazer tabelas, né? Para diferenciar essas características dos eucariotos e dos procariotos, das células animais, das células vegetais. Às vezes, alguma tabela para separar as funções, né, de cada organela. Também é interessante fazer desenhos e imagens para tentar associar cada estrutura ou organela celular, a sua localização e a sua função nas células, até porque algumas questões usam imagens e desenhos dessas estruturas na célula e vão lá e perguntam a função. Então é bom que vocês estejam familiarizados com a imagem, com a estrutura dessas organelas. Certo? Então, nesse vídeo era isso. Eu queria dizer para o pessoal que está um pouco assustado, né, com a extensão do edital, porque sim, é um edital bastante extenso, tem muitas disciplinas, né? Dentro de cada disciplina tem bastante conteúdo e, querendo ou não, são poucos dias até a prova, tá? Mas aqui vai um recado principalmente para os iniciantes, tá? Que, de qualquer forma, é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Essa é uma frase do Mark Zuckerberg e eu acho que ela ilustra bem isso. Então, não adianta se assustar com o edital e simplesmente decidir não ir fazer a prova. Eu acho que quem dá a cara a tapa, quem se arrisca, quem busca essa aventura, digamos assim, sempre sai de lá com uma lição, aprende, tem um momento, vivencia um momento de prova e vai sair de lá com alguma bagagem, algum aprendizado. Então, para quem tem oportunidade de fazer, eu encorajo muito, apesar de extenso, é um edital bem condizente, né? Tem assuntos bem relacionados com a perícia, então tá um edital bem bacana. E também gostaria de desejar, então, uma excelente prova para quem for prestar esse concurso, que vocês tenham sabedoria e muita calma na hora de resolver as questões, certo? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.